Então, a partir desse momento, a gente está gravando essa aula com autorização de todos aí, para que eu possa usar para uma consulta futura aí da mentoria, ou mesmo utilizar em vídeos aí do YouTube. Então, todo mundo de acordo, vamos lá então para mais uma mentoria. Então, como eu sempre começo de praxe aí, sejam bem-vindos aí então, Carlos Eduardo, Matheus Augusto, Nicolas Felipe, Pedro Augusto, Juan Hamad, Thiago Bilardi e entrando aí agora Fernando Lourenço. Boa tarde a todos aí. E já começo com aquela seguinte pergunta, né? Dúvidas? Vamos aproveitar esse tempinho e tirar as dúvidas necessárias e depois a gente passa aí o tempo que sobrar sobre a bibliografia de vocês em relação a esse assunto que a gente está trabalhando. O que vocês têm de dúvida aí? O senhor tá com a apostila? Tô com a apostila aqui, só não sei se é a mesma de vocês, mas estou com a apostila. Me fala o exercício aí que eu tento achar aqui. Deixa É no capítulo 7. Capítulo 7. Página 58 e 59. O exercício está dividido. 58 e 59? Isso. Tô quase próximo, quase próximo. Vamos lá, 55... 58, o exercício? 51. 51. Ele tá, se for a mesma aqui, ele tá meio dividido aqui, né? Isso. Tá bom, então, eu vou projetar para vocês aqui, para a gente colocar aí mais ou menos a mesma ideia. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vamos lá, então, moçada. O exercício está dizendo assim, então, né? Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabes o. A frase estaria de acordo com a norma gramatical usando-se. Qual a dúvida dessa questão aí? Professor, eu estava entre... Eu assinalei eco, Eco. que é... A última eu vi, com certeza, o sabes, né? Por causa do não atrativo. A primeira é besóclise, e eu tô na dúvida. E a segunda, esse C, ele atrai, não atrai? Então, vamos lá. No primeiro fragmento que vocês têm aí, ó, que está ensinar meloias. Você tem, na verdade, aí ensinarias, né? Certo. Se você for tirar a presença aí dos dois pronomes que você tem aí, que na verdade você tem dois pronomes aí, né? Sim. É ensinar alguma coisa a alguém, né? Então, você veja ali que você está com aquele me possivelmente funcionando como o objeto indireto e o lo ali como objeto direto, né? Algo sendo ensinado a mim, né? Enfim, eu estou com dois pronomes, isso é possível fazer isso aí, mas eu estou com a forma verbal ensinaria no futuro do pretérito. E o que a gente vai aprender? Porque eu ainda não ensinei essa matéria, né? Mas o que a gente vai aprender? Que diante de futuro do presente, futuro do pretérito, eu não posso colocar pronome depois do verbo. Então, eu só tenho duas opções aí. Ou eu coloco antes do verbo, ou eu coloco no meio do verbo. Não posso colocar, neste caso, antes do verbo, porque não tem palavra atrativa. Estaria começando a frase com o pronome, né? E começar a frase com o pronome não pode. Pronome oblíquo, né? Especificamente aí falando do pronome oblíquo. Aí não pode. Porque eu posso começar a frase com o pronome pessoal do caso reto, não pega nada. Mas com o pronome oblíquo eu não posso, tá? Enfim. Para mim, essa construção aí está correta. Depois, se somente se o soubesses. Então, esse se que você está vendo aí, ó, é uma conjunção condicional. E como conjunção condicional, ela é a palavra atrativa. Ah, beleza. Ela tem, esse o tem que estar dessa maneira, ele não pode vir depois. Tá, então Isso, agora o que me assusta é o último, né? O último Uhum. tem uma partícula negativa ali. E aí teria que ser, mas não o sabes. Então o último ali tá errado. Certo. Esse da mesóclise, ele, como você falou, né, ensinar algo a alguém. Eu nunca tinha visto isso. Por que esse ensinar moias está certo? Porque aqui você vai pensar o seguinte, ó. Imagine que você tem aqui nessa frase a seguinte estrutura, ó. Imagine que eu tenho a seguinte frase, ó. Eu poderia ter a seguinte frase, ó. Ele ensinaria gramática. Não vou botar gramática, porque senão não vai casar. Né? Mas vamos botar aqui, ele ensinaria português a mim. Beleza? Então você está tratando esse verbo ensinar, que está aparecendo aqui para você, ó, como um verbo transitivo direto e indireto. Percebeu? Quem é que ensinaria? Ele. Ele, sujeito da minha frase. Ele ensinaria o quê? Português. Então é esse cara aqui, ó.
tá bom? Certo. E ele ensinaria português a quem? A mim. A mim. O a mim tá aqui, ó. Beleza? Esse A é o artigo? Esse a, qual a? É português a mim. Não, pô. Isso aqui é preposição, né? Mas eu posso substituir por me? Pode? Qual o problema? Ah, nenhum. O problema é o a e lê, né? Certo. Não o me, nem o te, nem o se. Ok? Só que o que acontece? Essa frase, ó, ensinar melodias, tá? Por que que ele está usando o lo ali? Talvez a situação dele de tentar usar o lo ali seria por causa do verbo ensinar, tá vendo? E aí o R faria o O virar lo. Só que aí aquele R não deveria estar ali. Teria que ser ensina melodias, que aí você teria, na verdade, até seria ensina-lo-me. Para ele virar lo, ele teria que ter aquele R antes dele. Então, eu já vejo um erro ali naquela construção. Não tem por que ter aquele lo naquela construção. Entendeu? Ali deveria ser ensinar-me-o-ias. Essa seria a construção correta. Porque, por que que ele vai virar lo ali? Bom, acho que o raciocínio foi por causa do R, né? Mas nada a ver. Não. E aí, por que que o R não foi embora? Porque quando você faz o O virar lo, o R vai embora. Certo. E aí você teria como resposta correta, A alfa mesmo. tá? Mas daí. Observe que na alfa, tá? Ele consertou botando aqui me mais o, que é igual ao mo que você está vendo aí. Eu nunca tinha visto essa contração. Eu mostrei isso em sala, mas não foi na turma de vocês. Beleza. Mostrei isso, acho que foi na SpaceX 2. Alguém me perguntou alguma coisa entre o lhe e o, e aí poderia ser ter lhe mais o, dando lho, por exemplo. Mas essa construção não é muito comum, mas é certa. Esse mo que você está vendo aí é a contração do pronome me, que está funcionando como objeto indireto, e o, que está funcionando como objeto direto. Aí vai dar o resultado mo para você. Então você tem os dois objetos num pronome só. Na verdade, Beleza, professor. não é que você tem um pronome só aí, não. Você tem uma contração entre os dois pronomes. E você tem dois pronomes. Mas como houve uma fusão entre eles, aí houve uma perda de fonema. Certo. Beleza? Deu para entender isso aí? Deu sim. Era assim que eu tava com dúvida. Eu vou procurar daqui, ó. Professor, Alguma dúvida? Pois não. ainda nessa questão, caso eu retirasse o R, eu poderia deixar daí essa forma lo ali? Não, não tem por que colocar o lo, cara. O lo só vira lo se não existe pronome lo, né? Não. Normal, não. Como é que é? Quais são os pronomes? É se, si, consigo. Mim, comigo. Então, mas não, vamos de terceira, porque aqui a gente está falando de terceira. Então é se, si, consigo, o, a, lhe. Sim. Não tem lo. Ah, professor, mas por que que ele bota lo? Ele bota lo quando o seu verbo tem R. Certo. O seu verbo tem R. Só que aí o R tem que ir embora. Só que veja, Certo. ali eu não estou assim, ó, a estrutura não tá igual essa daqui, ó, que eu botei aqui, ó, ensinar mais o objeto direto, ó. Tá vendo? Aqui ele Sim. botou o indireto primeiro e depois o direto. Então, não tem por que esse lo permanecer se eu tenho o R ali ainda. Então, seria Entendi. ensinar-me-o-ias. Aí vai dar o ensinar-mo-ias, que aí você consegue unir os dois pronomes aí. Tá certo, entendi. Beleza. Mais alguma dúvida? Eu tenho aqui, Evandro. Na questão 9 do nível 2, eu marcaria delta nessa, só que o gabarito tá falando que é bravo. Você marcaria delta nessa? É. Vamos ver por quê, né? O gabarito tá falando que é bravo. Tá, vamos ver por quê. Então ele fala assim, ó, marque a alternativa em que a palavra destacada constitui pronome pessoal oblíquo. E desejas tu, meu amigo. Levantou-se ela, visando o quadro atentamente. Ele tá falando que é B? O gabarito tá falando que é bravo. Não, sem chance. Professor, vendo aí, Tá errado o gabarito. nenhuma tá aí. Eu acho que a palavra grifada deveria ser o C, porque nenhuma da alternativa faz sentido. Não, é o a voz, porque aí tem preposição e o voz, né? Aí é tônico. Então, aí sim, esse camarada aqui, ó, tá vendo esse A que você tá vendo aqui, ó, esse A é uma preposição, então esse a voz aqui, ele é um pronome oblíquo. Então eu posso pegar pro gabarito nessa questão. Se é o ela que tá ali sublinhado, sim, porque ali tá dizendo assim, ó, ela levantou-se, tá vendo? Visando o quadro ela levantou-se visando o quadro atentamente. É que aqui ele botou o sujeito depois do verbo, tá? Porque esse cara aqui, ó, é um pronome reflexivo. Ela levantou ela mesma,
Então, se o C tivesse sublinhado, ele seria a resposta, porque ele é um pronome oblíquo, porque aqui ele está com... Aqui não é o verbo levantar-se, aqui é o verbo levantar. Mas quem levanta, levanta algo, levanta alguém. Então, ela levantou a si mesma. Ela levantou a si própria, ela levantou ela mesma. Então, a ideia aqui é de ação reflexiva. Então, esse C é um pronome reflexivo. Tanto é que ele funciona... Veja, eu não posso levantar o nada. Mas quem é que levanta? Ou quem é que levantou? Ela. Tá vendo? Ela levantou. Mas ela levantou quem? Ela mesma. A si própria. Então, esse C funciona como objeto da tua frase, tá bom? E também te dá a ideia aí de ser uma ação reflexiva, porque ele representa a mesma pessoa do seu sujeito, gramaticalmente falando. Então, esse C é um pronome reflexivo? Sim, é. Mas não é ele que está sublinhado. Se fosse ele, na B de bola... Então, assim, para que a B de bola seja, teria que ser o C. Mas aí a C tinha que ser outro cara, porque a C também é resposta. A C não. A D também é resposta. Tá, ele teria que gritar a voz, né? É. Ah, não, tinha que ser a voz aí para ser... Não, pelo fato dele estar acompanhado da preposição, o pronome é voz, né? Só que como ele está escrito a voz, ele se torna oblíquo tônico. Beleza. Tá bom, velho. Obrigado. Mais alguma? Professor. Vai lá, qual é a próxima? Mais alguma dúvida do assunto aí que a gente está trabalhando? Pô, tinha um cara que falou que tinha 14 dúvidas aí, pô. Tem bastante. Deixa... Não. Eu não. Ih, eu não. Aí essa dúvida agora ficou horrorosa. Agora eu tenho eu. 15 dúvidas. Ah, pronto, agora 14 de novo. Sou eu. Vamos lá, então. 57 a próxima. 57, do mesmo nível aqui? Isso. Vamos lá, então. Questão 57. Questão 57. 56, 57. Tá aqui. Belezinha. O que ele fala aí da questão 57? Ele quer saber o pronome com valor possessivo. Pronome com valor possessivo. Então, assinale a opção em que o pronome oblíquo possui nítido valor possessivo. Isso aí a gente viu hoje em sala, né? Sim, senhor. Essa ideia aí do valor possessivo que o pronome tem, né? Mesmo com o que a gente teve em sala hoje, não melhorou? Não, melhorou o conceito, mas essa questão não. Moçada, olha só. Nós estamos, então, nessa questão aqui indicando a ideia de indicação de posse, né? E aí, veja, ó, letra A, será que tem condição da letra A indicar essa posse? De forma alguma. A letra B? Não. Eu considero que te será desagradável tal excursão. Tá. Escutaram-nos atentamente. Também não tem, né? Letra C. Fala assim porque eu marquei C, pô. Por que você marcou C? Olha, a de A eu fui por eliminação, porque eu não achei exatamente. A eu sei que completamente não, a B completamente não, a eco não. Eu fiquei entre C e D. Aí nesse escutaram, eu dei uma forçada de barra falando que escutaram as nossas últimas. Não, a letra C é a resposta. Eu falei com ele sobre essa questão, eu marquei a C também. Não, eu achei que a D estava totalmente errada. Não, esse cara aqui, ó, esse camarada que você tá vendo aqui, ó, ele pode vir para cá dizendo assim, ó, nossas... Foi essa linha de raciocínio. Nossa, aí esse cara aqui vai embora, tá? Nossas últimas palavras. É o único que consegue fazer isso. Sim, esse está com valor possessivo. Os demais você consegue observar que substituem o objeto, tá? Essa delta aí, eu ignorei ela porque eu sou burro em mesóclise. Aí, tipo, como que eu faço? Não, aqui seria o seguinte, ó, avisaremos todas as notícias. Tá vendo? Aqui você tem assim, ó, o verbo seria assim, ó, avisaremos todas as notícias a vós ou a vocês, tá? Aqui fica melhor a vós, porque vocês vai dar a ideia de chamar o verbo para segunda, né? Mas a ideia é essa, a ideia é que você vai dizer a vós, tá vendo? Certo. Então, você consegue enxergar que o verbo avisar, tá? O verbo avisar, ele é VTDI. Olha a parte transitiva direta aqui. O objeto direto são todas as notícias. Objeto direto, tá? O núcleo do objeto direto, notícias. E o a vós é o objeto indireto. Então, esse camarada não tem valor de posse, ele está substituindo um objeto também. Beleza, então. Eu tinha marcado C, mas o gabarito é delta, aí eu fiquei na dúvida. Não, aqui não dá para você pensar assim, ó. Avisaremos vossas todas as... Né? Não dá, tá vendo? Nada a ver. Porque observe que eu não posso chamar notícia nessa oração, eu não posso chamar notícia de sujeito, porque o verbo tem um mos ali, né?
Pelo fato dele ter aquele mos ali, o sujeito desse verbo é nós. Então é nós, tá vendo? Nós avisaremos. Então imagina que alguém tá aí e fala assim, nós avisaremos. Aí você vai falar, pô, beleza. Mas a ação não tá totalmente o quê? Completa, né? Nós avisaremos o quê? Todas as notícias. Mas esse ato de avisar essas notícias pode ser ao nada, ao vazio? Não. Tem que ter ainda o alvo para quem essas notícias irão. Então, o alvo dessas notícias, veja, não é o alvo da notícia, tá? E sim a parte indireta. Então, nós avisaremos isso. O que é isso? Todas as notícias. A quem? A vós, que é esse vos aí que você está vendo. Então, ele seria a parte indireta do verbo avisar. Então, esse cara é objeto, acabou, não tem ideia de posse, não. E a letra E também é objeto, né? Consideramos-te pronto para a execução deste serviço. Aqui Pode trocar o T por você, né? Então, é que o você, a gente vai estudar esse cara aí, mas o você, ele pede terceira, tá? Ele está relacionado à terceira pessoa, embora ele seja de segunda, tá? Mas ele está relacionado à terceira pessoa. Aqui poderia ser, consideramos a ti, tá vendo? Consideramos a ti. Pega o oblíquo que você vai entender que aí deveria ser o tu, né? Aí deveria ser assim, ó, consideramos tu, mas eu não posso falar assim. Não posso usar pronome pessoal do caso reto com função de objeto. Então, você pega o oblíquo tônico, consideramos a ti, tá vendo? Para você entender que isso aí é uma segunda pessoa. Mas eu não quero usar o pronome oblíquo tônico para isso. Eu quero usar o átono. Então, o átono vai ser o te, pô. Consideramos te, que tem o mesmo valor do tu, que tem o mesmo valor do a ti, só que o tu não pode ser usado, né? Por ser pronome pessoal do caso reto. Beleza? Fechou. E aí, mais alguma? A hora que eu olhei essa questão, Evandrão, com o Thiago, eu vi que ele estava relacionando a palavras, e eu lembro que o senhor falou do pronome possessivo, 90% das vezes vai ser, tem valor de adjetivo. Isso. Aí, por isso que eu falei que... Assim, não, tá certo, o raciocínio. Não tinha certeza, mas... Não, é que eu falei assim, rápido, que não, porque eu não tinha visto que aqueles últimas palavras ali ele estava relacionado a últimas palavras, entendeu? Porque eu tinha pensado assim, ó, últimas palavras a nós, tá vendo? A nós. Mas aí não dá, aí quando eu olhei o verbo, eu falei, não, esse verbo aqui é transitivo direto, pô, tá vendo? E não dá para você encaixar esse a nós, não dá para ele ser a parte indireta, entendeu? Por isso que eu falei, não, vocês estão certos aqui, que a parte direta já tá aqui, ó. A parte direta está aqui, ó, últimas palavras. Então, esse escutaram, o sujeito é aquele, né, caso de indeterminação, né, terceira do plural sem café expresso. Mas quem escuta, escuta algo, escuta alguma coisa. Escutaram o quê? Últimas palavras. De quem? Nossas. Nossas últimas palavras. Então, isso aí é posse. Criando uma frase parecida. Agora eu parei pensando, só para ver se está certa a linha de raciocínio. Se eu colocar, não os escutaram atentamente as últimas palavras, eu ainda assim teria valor de posse, esse os? Então, esse os não. Esse os estaria errado. Mas aí não ficaria, não escutaram atentamente as suas palavras? Aí não é o... Não, veja, o a, eles não são utilizados para essa indicação de posse. Quem usa sempre para indicação de posse de terceira é o lhe. Tinha que ser o lhe. Se você quer a terceira, tem que ser o lhe. Então, por que nesse caso pode conosco? Porque não é de terceira. Porque esse nos não é o contração? Não, claro que não. Entendi. Tanto é que eu botei lá nossas, tá vendo? Nossas. Porque se aí... Isso é interessante a gente discutir, porque se fosse terceira pessoa mesmo, porque poderiam ser as últimas palavras deles. Não poderia ser assim, ó, as últimas palavras deles? Mas se fossem, né, as últimas palavras deles, aqui tinha que ser lhes. Escutaram-lhes atentamente as últimas palavras. Aí sim, escutaram as últimas palavras deles. Entendi. Entendeu? Quem representa de terceira posse é o lhe, nunca o e o a. Posse, hein? Não vai confundir com objeto, hein? É outra coisa. Fechou. Tá bom? O que mais? Professor, o C ali na alfa, em sentaram-se, é reflexivo? O C na alfa... Sentaram-se. Qual que é a classificação dele? É reflexivo? É isso aí. Chegaram ao ônibus e sentaram-se e iniciaram a viagem. Isso aí. Beleza. Okay? Mas não seria recíproco ali? Ou nada a ver? Ué, qual o problema? Também, ele não... É recíproco pode ser os dois. Plural, né? Mas ele é reflexivo. Reflexivo recíproco, que se chama. Tá. Pelo fato de estar no plural. Beleza? Beleza. O que mais? Eu tenho mais, mas pode, se alguém tiver aí, vai intercalando aí para não ficar também. Mais alguma dúvida, moçada? Por mim, só falar. Evandro. Oi. A questão 48. Questão 48 do meu livro. 48, vamos lá. 48, tá aqui.
Então, essa primeira aí eu não posso colocar antes do verbo. Não, posso, é obrigatório, por conta do que é pronome relativo ali, né? Peraí, vamos ver aqui, cara. Os projetos que... Os projetos, os quais projetos estão em ordem. Esse aqui é um pronome relativo, esse aqui é uma palavra atrativa. Então, me enviaram. Me enviaram. Acabou. Não pode ser nem Agora A, na nem B. próxima ali que... Nem C. Isso. Foi entre delta e eco. Uhum. Aí eu já elimino a Brava Charlie a Delta por conta do osso que começa ali. Só que eu não Isso. só sobrou eco. Só que o que significa essa parte do devolver los ei? Esse los ele está se referindo ao quê? Aos Futuro projetos? do presente não admite. Os projetos. Ele retoma os projetos, né? Eu não entendi o do meio ali. Devolvê-los ei. Esse os aqui que ele está fazendo, ele está retomando a palavra projetos. Projetos seriam eles, né? Não seria? Sim. Eu posso usar o eles como objeto? Não. Não posso usar o eles como objeto. Quem é o substituto? Os. Só que aqui seria o verbo devolver com R no final. Tá vendo que o R foi embora? E ainda levou um acento aqui, ó. Então o R foi embora e o os virou los. É isso. Tá. Entenda a frase. Entenda a frase. Ele tá falando assim, ó. Os projetos, os quais projetos estão em ordem, tá vendo? Ó? Eu devolverei os projetos. Tá vendo? É isso que ele tá falando, ó. Eu devolverei os projetos. Só que eu não posso dizer eu devolverei eles. Então eu tenho que usar aquele os. Só que devolverei está no futuro do presente. Então eu não posso usar pronome depois do futuro do presente. Então eu não posso colocar antes porque não tem palavra atrativa. Tá vendo que tem um ponto e vírgula ali, não tem nenhuma palavra atrativa? Então eu não posso colocar antes, ok? E não posso colocar depois, porque está no futuro do presente. Então tem que colocar no meio. Quando eu coloco no meio, vai ficar devolver mais os mais ei. Aí o R vai embora e os, né, vai virar los. Beleza, obrigado, Ivan. Beleza? Professor, Oi. é mesóclise por causa do tempo verbal? Isso, mesóclise porque é futuro do presente. Poderia ser futuro do pretérito também, que eu não posso colocar pronome depois do futuro do presente e depois do futuro do pretérito. Posso colocar antes? Posso, mas tem que ter uma palavra atrativa. E nesse caso aqui, ó, não tem palavra atrativa, né? Porque ele termina por esse ponto e vírgula aqui e acabou. Eu não posso começar o período com pronome. Por isso, aqui tá ruim, aqui tá ruim e aqui tá ruim, porque eu estaria começando o período com pronome, não posso. Professor, ainda nessa aí, a última lacuna é facultativo, né? Não. Tanto a ênclise quanto a próclise. Não, obrigatório. Mas qual a regra? Palavra atrativa. Mas eu não entendi. Conforme é o quê? Conforme a conjunção subordinativa adverbial. Consoante, conforme o consoante segundo. É isso. Eu nem pensei nisso aí, viajei. Essa aí é obrigatória, não é optativa, não. Mais alguma? Tem. Pode falar. Um pouquinho mais para cima, na 54, é só uma lacuna. Por que não pode ser até eu? Na verdade, o até é preposição? Essa é a minha dúvida. Até é preposição. Daí ante, então. ante, até. Essa aí, ó. A resposta é... Eu não lembro qual que é a resposta, mas deu. Os gritos chegaram até mim. Não tem jeito, aqui tem que ser. Tá. Eu fiquei na dúvida do até, se era preposição. Tá? Entre você e... Entre você e mim. Mim, aqui tem que ser mim. Acabou. Entregou as fotografias para... Eu selecionar. Aqui é aquilo que a gente estava discutindo. Eu tenho para, lacuna e infinitivo. Lembrando que esse cara está sendo o sujeito do infinitivo, que essa ação de selecionar é executada por mim, tá vendo? Ela é executada e não sofrida, então ela é o sujeito. Essa lacuna aqui é o sujeito do verbo selecionar. Não é o que estava acontecendo com aquele exemplo que você me perguntou. Tanto é que se aqui fosse para mim, por exemplo, se eu colocasse o para mim aqui, tenta jogar isso aqui lá no começo. Ó. Para mim, entregou as fotografias para selecionar. Quem selecionar? Para mim. Não pode. Não, para eu, no caso, para eu. Mas não estaria escrito para eu, entendeu? Entendeu? Entendi. Aquele exemplo que você me mostrou estava para mim, lembra? E aí eu falei, não, esse para mim aqui tá certo, porque esse para mim, ele é um advérbio. Ele funciona como advérbio de fim, finalidade. E por causa disso, aquele mim não era o sujeito do infinitivo que lá estava. Que não é o que está acontecendo aqui. Aqui eu sou proibido de colocar o mim aqui, porque aqui, essa lacuna é o sujeito do verbo selecionar. Observe que selecionar aqui pede um agente, e o agente é quem está nessa lacuna aqui. Então, eu jamais poderia colocar o mim aqui. Observe aquele exemplo depois, volta lá naquele exemplo, vai ver que você vai entender. Pô, legal, esse cara aqui realmente não executa a ação do verbo. Então, o mim não pode ser objeto.
Objeto não, sujeito. Não, não pode. Ah, tá. Tá, não Ok. pode. E essa outra aqui, para mim, né? Aqui, tá vendo que tem um sinal aqui finalizando, ó? Então, aqui é para mim. E deixaram a louça para... Ó, tá vendo, ó? Aqui tem uma ação, ó. Aqui tá a preposição para. E a lacuna é a executora da ação, ó. Quem que vai executar essa ação de lavar? É quem tá aqui na lacuna, ó. Mas quem executa a ação de verbo é sujeito. Então, aqui tem que ser para eu lavar. Perfeito. Tudo bem? Certo. Mais alguma? Senhor, no exercício 46, ele, aqui é caso procurem-me. Esse Exercício caso, 46, é isso? isso, Exercício 46. Opa, volto. para cima. 46. O que tem no Isso. exercício 46? Vamos lá. É do dicionário. Esse, caso procurem-me. Esse caso é a palavra atrativa, Sim. mas é pronome indefinido? Não. Conjunção subordinativa condicional. Esse cara aqui tem o mesmo valor desse cara aqui, ó. Se procurem, mesmo valor, né? Isso. E aí, sendo uma conjunção subordinativa, né? Ele é uma palavra atrativa. Fechou. Ok? E presta atenção no que a frase está dizendo, ó. Caso me procurem, então esse cara aqui, ó, esse camarada, ele tinha que estar aqui obrigatoriamente, ó. Caso me procurem, diga que viajei. E se não procurar? Não faça nada. Percebeu que é uma condicionalidade? Eu só vou, você Sim. só vai, tá vendo? Ó, diga, que eu diga, que tu digas, que você diga. Que aqui é ordem, ó, diga você. Para quem me procurar, tá vendo? Ó? Para quem me procurar, caso alguém me procure, se alguém me procurar, diga que viajei. E se ninguém procurar? Você não vai dizer nada, concorda comigo? Então concorda que essa ação aqui, ó, dizer, ela está condicionada à ação anterior? Sim, senhor. Então, é assim que funcionam as orações subordinadas. Você entender, né? Claro que decorar conjunção é necessário. Se você sabe que essa conjunção é condicional, morreu. Acabou. Mas para você entender por que ela é uma conjunção condicional? Porque a segunda ação só vai ocorrer se a primeira ocorrer. Então, ela está condicionada através de uma conjunção subordinativa adverbial condicional, que é o caso. Fechou, senhor. Beleza? Isso aí matou. Mais alguma? Tem a última agora, Qual que que é é? 40. 40? 40. Qual a dúvida? A opção em que o pronome está colocado indevidamente é... Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, né? Embora esse material de vocês esteja com várias questões sobre colocação pronominal, eu não acho adequado fazê-las agora. Por quê? Alguém tem alguma ideia por que não é adequado fazê-las agora? A gente não viu análise Vai dar uma sintática. definição. Não só análise sintática, vocês não viram conjunção. Tá vendo? Vocês estão errando porque não sabem que aquilo ali é uma conjunção. Vocês não viram pronome relativo ainda. Ou seja, vocês conhecem muito poucas palavras atrativas. Porque pronome indefinido, substantivo, é palavra atrativa. Os pronomes pessoais retos são optativos, mas são atrativos. Advérbio de sentido negativo é atrativo. É palavra e advérbio de sentido negativo é atrativo. Advérbio sem pausa é atrativo. As conjunções subordinativas, 6 casais ficam pelados totalmente. Todas elas são palavras atrativas. Os pronomes relativos são palavras atrativas. Oração optativa é palavra atrativa. E como que se comporta se você tiver uma locução verbal? A locução verbal se comporta diferente. Então, assim, embora... Mas não tô tolhendo vocês de fazer, não. Tem que fazer mesmo, tá? É bom que vocês vão descobrindo, vai entendendo melhor. Aí, quando a gente tiver essa aula, você já tá dominando. Não há problema nenhum em fazer. Só que por que vocês estão com muitas dúvidas aqui? Porque nós não tivemos a maioria dessas classes ainda. Quando nós terminarmos aí a parte de conjunção, aí eu vou fazer com vocês a colocação pronominal. Fica mais fácil, beleza? Certo. Essa Mas daí vou repetir, Charlie? tá? Não é para desistir, nada. Então, vou esperar o professor me dar essa aula para eu fazer. Não, vai fazendo, pô. Vai brigando, porque aí é legal, porque quando você briga com a questão e você apanha dela, pô, ela te marca, pô. Aí, quando cair isso de novo, bingo. Não vou errar mais, tá? Então, continua fazendo. Vai me perguntando, a gente vai aqui respondendo, tá? Mas por que vocês estão errando aí, eu tendo dificuldade? Porque ainda não viram todas as classes de palavras, tá bom? Por isso que eu não estou preocupado em, nesse momento, vocês acertarem muito, não. Mas a hora que eu terminar a parte de conjunção, aí a gente vai fazer o estudo de colocação pronominal. E a partir daí você não deveria errar mais, né? Tá bom? Fala, Pachequão. Se essa questão aí é Charlie? Essa questão, Se eu não me engano, 40? A 40? É. É, Charlie. Ali tem um futuro do presente, né? Tá vendo aqui, ó? Darei
E aí não pode colocar. Ah, Sim. você entra mesóclise. É. Aqui tinha que ser. Dar-lhe. Isso, É dar-lhe-ei. Isso, lê. Ei, teria que ser assim. O S não. Você vai ou não? Só com Ele o e volta. a. Só com o e a. Ah. Pra virar lo e lá. Beleza? Não, peraí, não entendi. Peraí, eu digo o S ali do lhes. Ah, não, perdão. Eu que escrevi errado. Aqui tem um lhes, né? Não percebi. Aqui, o S mantém, tá? Ah, beleza. Então não dá pra ser. Mas qual que é o sentido dessa frase? Quem dá algo a alguém, certo? Tem várias pessoas. Então, eles. Darei a eles a conhecer o segredo do cofre? Mesmo tendo esse A? Darei a eles. Quem é que darei? Eu darei o quê? Isso. Que conheçam o segredo do cofre. Só que aqui, ó, tá reduzida de infinitivo, tá vendo? É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Beleza? Que aqui seria darei a eles, tá? Ou a vocês que conheçam o segredo do cofre. Então, eu darei isso, conhecer o segredo do cofre, a quem? A vocês. Esse cara aqui, ó, é expletivo, tá? É expletivo. É uma preposição sem finalidade. É mesmo. É só para. É possível você fazer isso só para dar um realce aí. Mas ela é expletiva, tá? Ela não é necessária. Aí você tem uma oração funcionando como objeto direto e a parte indireta é o lhes. Aí, então, é dar alguma coisa a alguém. Então, quem é que darei? Eu darei o quê? Conhecer o segredo do cofre. Darei isso. A quem? A Para vocês. eles? A vocês. Ou para eles, tanto faz. Pode ser também. Que aí seria a parte indireta. Eu darei o conhecer do segredo. Não entendi. Não é Peraí, o conhecer. Darei conhecer o segredo do cofre. Toda essa darei oração. conhecer? Ué. Só que isso aí é uma oração subordinada, substantiva, reduzida Reduzida de infinitivo. Essas são as famosas orações reduzidas. Aqui seria assim, ó. Darei, tá vendo? Darei a eles isso, tá vendo? O que é esse isso aqui? Conhecer o segredo do cofre. Toda aquela oração tem valor de isso, que é a parte direta do verbo dar. Eu tava lendo isso agora, Evandro. O negócio expletivo aqui, ó. Eu tava lendo esse negócio agora e não. Mas isso é uma raridade, tá? De preposição ser que nem o quê? Tipo, normalmente é o quê, não é? Que faz isso. Essa preposição, ela tá só como estilo aí, só. Tá? Ela não é necessária. Ela não é pedida por ninguém. E isso aí não é uma locução verbal. Se fosse uma locução verbal, ela seria necessária. Tudo bem? Professor. Oi. Na eco tem uma locução verbal? Mandei-vos prender. Não. São dois verbos independentes. Qual que é o tempo verbal do primeiro? Tempo verbal? Pretérito perfeito. Ah, tá. Valeu. Eu mandei, tu mandaste, ele mandou. Beleza, moçada? Moçadinha, eu vou ter que encerrar a mentoria com vocês, como eu falei, né? O pessoal da reza aí já tá no esquenta aí para as 16 horas. Mas, tranquilidade, tá? O nosso objetivo é esse, é tirar dúvida, né? E aí, próximas mentorias aí, nós iremos falar sobre a bibliografia, tá bom? Aí nós iremos falar sobre a bibliografia. Pergunto, moçada, alguma coisa, alguma observação? A mentoria valeu a pena? Zé Estresse, muito bom. Valeu. Sempre vale Só a pena. agradecer mesmo. Vale a pena se a alma não é pequena, não é assim? Beleza, então? A ideia é essa, moçada. A ideia é não perdermos aí essa oportunidade, tá? De tirarmos dúvida aí do material, da bibliografia, tá? E a gente vai fazendo a mentoria aí, mas a gente vai passar pela bibliografia, o que a sua bibliografia fala lá sobre plural de substantivo composto, algumas particularidades de adjetivo, tá? E a gente vai, lógico, né? Não vai ser uma mentoria demorada, porque eu vou bater só o foco, né? Só aquilo que é problema. Esse era o intuito da mentoria de hoje. Pegar essa parte de substantivo, adjetivo, numeral, pronome e bater na bibliografia o que é problema. Pô, esse cara aqui considera isso aqui o quê? Era isso. Tá? Mas isso aí vai dar tempo da gente fazer ainda, beleza? Até mais. Valeu, obrigadão rapaziada. por hoje. Eu que agradeço. Valeu, senhor. Um abraço para vocês aí. Valeu. Até mais. Valeu, Evandro.